Nós vamos ler do 8 ao 10. Texto bem conhecido, né? Daqui a gente fala bastante esse texto da palavra de Deus. Amém? Amém. Efésios 2, do 8 ao 10. A palavra de Deus diz assim, né? Efésios capítulo 2, do 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Peço aos irmãos que orem a Deus para que Deus também possa estar alcançando outras pessoas com a palavra da salvação. Amém? Que essa salvação venha alcançar outros corações de pessoas que ainda não são salvas, de pessoas que estão precisando dessa salvação. Senhor maravilhoso Deus, eterno Deus e Pai todo-poderoso, meu Deus, obrigado, Deus, por tudo que foi realizado aqui, Deus. Eu quero te agradecer, Deus, por essa pequena igreja, Senhor, mas uma igreja, meu Deus, que eu louvo ao teu nome, por esse pequeno rebanho. Eu creio e tenho previsto, Senhor, como eles têm sido fiel a ti, Deus. Cada irmão, cada irmã que aqui congrega aqui, Deus. Eu louvo a ti, Senhor, pela vida de cada uma dessas pessoas. Ó Deus, nesse momento nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor possa falar os nossos corações, possa nos ensinar mais da tua palavra, que nós possamos também, Senhor, abrir as nossas bocas para falar para as pessoas lá fora esta palavra de salvação, Senhor, para que as pessoas venham a crer e venham se converter a ti, e que a família da fé venha cada dia a crescer para a glória e louvor do teu nome. Esta é a nossa oração em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, cada tempo que nós vemos aí, irmãos, nós vemos a necessidade da palavra sobre salvação ser pregada. Nós precisamos, irmãos, abrir as nossas bocas e falar para as pessoas que estão perdidas lá fora sobre a doutrina, sobre o ensino da salvação. Não apenas dizer que Jesus é um Salvador no sentido de livrar as pessoas muitas vezes de algumas enfermidades, né? Nós sabemos que Deus tem poder para isso. Deus tem poder para curar qualquer enfermidade conforme a vontade dele, de livrar as pessoas que estão passando muitas vezes por problemas difíceis da vida, situações difíceis, tantas pessoas aí se tratando, com depressão, tomando remédios, aflitas. Jesus também veio salvar essas pessoas, livrar essas pessoas também de tal coisas que muitas estão passando. Mas nós não podemos esquecer, amados, do principal. Porque um dia tudo aqui, como eu sempre tenho falado aqui, tudo isso aqui vai ficar, mas a nossa vida aqui é rápida. A vida de cada um ser humano aqui na terra passa muito rápido. Quando menos espera, mas quando a gente menos esperar, nós já temos passado desta vida para outra. E há uma necessidade, amado, das pessoas, elas precisam saber que elas estão perdidas e que elas precisam de um Salvador. E que elas precisam entender que a salvação, amados, ela está disponível através de Cristo Jesus. E quem vai levar essa mensagem a este povo, amados? Somos nós, a igreja do Senhor. Mas, amados, a doutrina da salvação, infelizmente, tem sido uma das doutrinas mais distorcida e mais mal compreendida em nosso tempo. Porque não basta apenas pregar sobre a salvação, é preciso pregar da maneira correta. É preciso falar sobre a verdadeira doutrina da salvação. Porque, mas nós temos visto tantos pregadores, até pastores
líderes de igreja, né, pregando, infelizmente, amados, não da forma correta sobre a salvação. Nós temos visto muita distorção. Nós temos visto muitas pessoas pregando salvação por meio das obras, por meio da justiça própria da pessoa, por meio da denominação que as pessoas fazem parte. Muitas vezes na mente das pessoas a salvação está vinculada a uma igreja, a uma denominação, e tem muitas pessoas ensinando isso. A salvação para muitas pessoas não está em Cristo Jesus, mas está na igreja que elas fazem parte. Então a salvação não está vinculada à denominação. A salvação ela é através de Cristo Jesus. E nós precisamos entender isso, amados, porque salvação, o homem não vai poder ser salvo pelas obras que ele faz. Ele não vai ser salvo porque ele se considera uma pessoa boa, uma pessoa justa, uma pessoa que não é tão mal como as outras pessoas aí que praticam tantos males. Nós sabemos, amados, que todos, irmãos, todos nasceram pecadores. Todos estão destituídos da glória de Deus e todos necessitam de um Salvador, e só existe um, que é Jesus Cristo. Fora de Jesus não tem salvação, amados. A salvação não está vinculada à denominação, mas a Cristo, amados, unicamente a Cristo. E infelizmente, amados, existem muitas igrejas aí, né, e até seitas que vinculam salvação através da denominação. Nós vemos isso mesmo no catolicismo romano. O catolicismo romano acha, a doutrina católica defende que só é salvo quem é católico. O Adventista do Sétimo Dia, Congregação Cristã do Brasil, Testemunha de Jeová, mormons, seitas que têm ensinado ao povo que a salvação está vinculada à denominação deles, e fora essa denominação não há salvação. Infelizmente também, amados, algumas igrejas evangélicas estão com essa visão errada. Então, amados, a salvação, muitas vezes para muitas pessoas que até já estão dentro da igreja, é através das obras que elas praticam, através dos usos e costumes, que a igreja, as normas de uso e costume que muitas vezes algumas denominações botam. Sempre nas mulheres, que a mulher ela não será salva se ela usa um brinco, se ela usa um batom, se ela se maqueia, e por aí vai, amados. Nós sabemos que existem denominações que infelizmente vinculam a salvação a usos e costumes. O homem não pode usar uma bermuda, um crente não pode ter uma barba, porque se tiver barba não é crente, vai para o inferno. Então nós vemos, amados, como está sendo distorcida a doutrina da salvação, amados. Muitas vezes tem tantos jogos em determinadas igrejas, amados, que queriam se firmar mais, mas se é colocado um julgo tão grande nessas denominações. E um jovem não pode praticar um esporte, o jovem não pode ter um momento de lazer, um crente não pode ter um lazer com a sua família, porque tudo é pecado, tudo leva o homem à condenação eterna. Então, amados, nós vemos, amados, que há muita distorção, amados, sobre a doutrina da salvação, e principalmente no meio das igrejas evangélicas, pessoas, amados, que ainda hoje ensinam e pregam esses tipos de absurdo, e que faz acepção de pessoas, porque não faz parte da mesma denominação. Isso existe, amados. Mas, meus irmãos, pessoas totalmente ignorantes, amados, sem conhecimento nenhum da verdadeira doutrina da salvação. E, meus irmãos, um falso evangelho, ele não pode salvar ninguém, amados, porque no momento que eu tiro Cristo, eu tiro a suficiência de Cristo,
como a única maneira de um ser humano ser salvo, a única maneira definitiva, total, absoluta, e eu coloco para outra coisa, meu irmão, ali eu estou anulando a cruz de Cristo. Ali eu estou anulando a justiça de Cristo. Eu estou anulando a graça de Deus. Infelizmente, amados, isso tem acontecido, amados. Eu tenho tirado a salvação, que é que Deus tem que ser glorificado e não o homem. Porque a salvação, amados, é obra de Deus. E muitos crentes precisam entender isso, amados. Então, para muitas pessoas não é Deus que salva o homem. Para muitas pessoas é o homem que se salva a si mesmo. E ele se salva através de quê? Das suas obras de justiça. Salva através, por meio da denominação que ele está congregando. É salvo através de usos e costumes, ou de algum dogma que a sua igreja, a sua denominação colocou como regra de fé e prática. E se não cumprir esses dogmas, as pessoas estão no inferno. Então, meus irmãos, esse tipo de doutrina de salvação não salva ninguém, amados. Porque o sacrifício de Cristo, amados, para muitas pessoas não foi um sacrifício eficaz. O que Cristo fez na cruz para muitas pessoas não foi algo substitutivo, não foi um resgate. Precisa de algo mais para que as pessoas sejam salvas. Então, amados, esta é uma falsa doutrina. Este é um falso evangelho. E, amados irmãos e irmãs, esse tipo de salvação deve ser rejeitado e também deve ser combatido. Eu sei, meus irmãos, nós temos que lutar pela união da igreja, mas não há união sem verdade. Não há comunhão, meu irmão, no meio da mentira. Não há comunhão se não houver a verdadeira doutrina cristã. E era isso, amados, que o apóstolo Paulo viu na igreja lá de Gálatas, onde o apóstolo Paulo até disse: até que nós, o mesmo anjo descendo do céu, os pregue o evangelho que vai além desse que nós temos pregado, seja anátema. Meus irmãos, a palavra anátema se refere, né, a derrotar alguém à destruição do inferno eterno. Então, mas acrescentar a obras, a méritos humanos, a exigências cerimoniais, padrões da antiga aliança, que tem muitas igrejas que querem trazer tudo de volta aí, como requisito necessário para a salvação, mas perverter o evangelho de Cristo, é o evangelho anátema. Gálatas capítulo 1, do 6 ao 10, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Qualquer acréscimo à doutrina da salvação que não seja mediante a fé em Cristo Jesus ou pela graça é um falso evangelho. O que é a salvação, pastor? Irmãos, essa palavra no grego, salvação, significa sotéria, significa livramento, libertação. A salvação é o ato do qual Deus, por sua graça e sua misericórdia, livra o homem da penalidade do pecado e da condenação eterna e introduz o homem numa nova vida, uma vida eterna por meio de Jesus Cristo. Isto é salvação, amados. Então, em primeiro lugar, a salvação é obra de Deus na vida do perdido. É Deus que salva o homem. Eu sei que a congregação aqui já ouviu bastante sobre isso, mas é importante você ouvir bastante sobre isto, para que você coloque na sua mente que não foi por obra de justiça praticada por você, que não é por causa da sua bondade, não é por causa de alguma obra que você faça ou pratique. A salvação é unicamente pela graça de Deus, como nós vemos aqui em Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, nem de obra, para que ninguém se glorie. Meus irmãos, graça, amados.
Graça. Pastor, o que significa graça? Essa palavra no grego, amado, é charis. Alguns falam caris, eu prefiro charis, chamar charis, que refere a um favor imerecido. É um dom gratuito de Deus. Quando alguém oferece, amados, um presente de graça, significa de quem recebe não tem de pagar pelo presente, nem se esforçar por mérito nenhum. Você recebeu de graça. Salvação é graça, amados. Salvação é o ato de Deus de nos dar aquilo que nós não merecíamos. Esse livramento da penalidade do pecado, porque todos nós nascemos na prática no pecado. Esse livramento da condenação eterna. O Senhor Jesus veio a este mundo para nos salvar, e esta salvação é alcançada através da graça de Deus. É um dom, é uma dádiva que Deus dá. Não existe maior presente que um ser humano possa receber nesta vida ou na eternidade, ou qualquer que seja. Não existe um presente maior do que a salvação da alma dele. E que a gente sabe que no final de tudo não vai ser só a alma salva, porque a nossa regeneração vai ser completa. Quando Jesus voltar, nós receberemos corpos glorificados. Os que tiverem mortos serão ressuscitados com corpos glorificados. A salvação será completa. Não vai só ser a alma salva, o corpo também. Como lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4 fala, quando o Senhor vem buscar a sua igreja. Então, meus amados, a salvação é um dom de Deus, é concedido por Deus, é um dom gratuito, é Deus que dá esse dom ao homem, ele não precisa pagar nada. Você não é salvo porque você dá dízimo, porque você dá oferta à igreja. Você não é salvo porque você faz boas obras de caridade. Você é salvo exclusivamente e unicamente pela graça de Deus. Unicamente, é um favor imerecido. Você não pode comprar esse favor. Você nunca iria merecer esse favor. Eu nunca ia merecer esse favor de Deus. Não é porque nós somos bons, não é porque nós somos melhores do que as outras pessoas, mas sim a graça de Deus que nos alcançou, amados. Aleluia. Isso deveria nos alegrar, irmãos, porque nós poderíamos estar naquele grupo das pessoas que estão perdidas, e que muitas vão morrer perdidas. Mas o Senhor, pela sua graça, pelo seu dom, nos alcançou. Um dia nós estávamos perdidos, nossos delitos e pecado, e o Senhor desvendou, tirou a cegueira dos nossos olhos, tirou os tampões dos nossos ouvidos. Nós estávamos surdos para o Evangelho, e o Senhor abriu nosso entendimento, e nós compreendemos que nós éramos pecadores. Nós precisamos se arrepender dos nossos pecados e se converter e se voltar a Deus. Isso foi obra de Deus, amados, no nosso coração, não por bondade nossa, mas unicamente graça e misericórdia dele. A graça é um favor que nós não merecíamos, e o Senhor, amado, nos deu. Custou caro para o filho dele. Para o filho dele custou muito caro. O filho dele deixou a glória, veio a este mundo, se fez em carne, corpo humano, sofreu tudo que nós sentimos na nossa pele, no nosso corpo, passou humilhação aqui sendo Deus, foi esbofeteado, foi cuspido no rosto, foi crucificado em uma cruz, foi açoitado até quase a morte, e foi crucificado no madeiro para nos dar essa salvação, para nos dar essa graça. E essa graça, essa salvação precisa ser anunciada lá fora, às pessoas perdidas.
Tem muitas pessoas perdidas na nossa família, irmãos. Não precisa muitas vezes nem ir tanto lá fora. Muitas vezes as pessoas do nosso lado, familiares nossos, talvez filhos, netos, sobrinhos, avós, mães, pais, perdidos, amados. E você precisa orar pela vida dessas pessoas. Você precisa pedir: Senhor, derrama a tua graça, Senhor. Senhor, abre os olhos desse meu marido incrédulo, esse coração dele é tão duro. Derrama a tua graça, Senhor, sobre a vida deste homem. Derrama a tua graça sobre a vida desta mulher. Que mulher do coração duro. Que jovem no coração duro, que criança no coração duro, amados. Nós precisamos estar nos clamando sobre a verdadeira salvação. E essa salvação é pela graça unicamente. Ninguém por seu próprio mérito consegue pagar o seu pecado e se purificar para entrar no céu. Ninguém, amados. Por mais que as pessoas pensem: olha, eu creio que quando eu morrer eu vou ser salvo. Eu não minto, eu não fumo, eu não mato, eu não bebo, eu não adultero, eu não me prostituo, eu não roubo. Mas essas pessoas não entendem, amados, que simplesmente por elas terem nascido, elas já nasceram com a natureza pecaminosa, e que elas precisam reconhecer que elas necessitam desta graça. Não é os méritos delas, não é porque ela dá uma cesta básica a uma pessoa que ela vai ser salva, não é porque ela é rica que ela doa para uma fundação aí de algum hospital, de algum lugar de pessoas que estão passando necessidade, que isto vai salvar essas pessoas. Elas precisam entender que mesmo elas fazendo tudo isto não é suficiente, porque a salvação é unicamente pela graça em Cristo Jesus, mediante a fé. Tito 3, 5, 6 diz: não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Justificado por graça, favor imerecido, amados. O que o homem precisa, pastor, para ser salvo? Nós vamos ver: crer no Senhor Jesus Cristo, confessar os seus pecados a Ele. Só Ele pode salvar o ser humano. Atos 15, 10 e 11, naquele concílio que teve lá em Jerusalém, onde alguns irmãos queriam colocar julgos sobre os irmãos que não eram judeus, dizendo que eles precisavam se circuncidar, observar a lei de Moisés para ser salvo. E Paulo vai lá para a igreja de Jerusalém, para o concílio, e Atos 15, 10, 11 diz: agora pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Só tem uma forma do ser humano ser salvo, através da graça de Deus. Infelizmente, amados, a gente tem que repetir isso na igreja,
porque eu já falei com pessoas até daqui muitas vezes, não que estão mais presentes aqui, mas pessoas até que já partiram. E muitas vezes, quando eu falei sobre salvação, e as pessoas ouviram tanto aqui que a salvação é pela graça mediante a fé, e quando eu ia falar com essas pessoas, elas diziam: pastor, se a gente merecemos, né? Se a gente fizer por onde? Eu disse: não, minha irmã, não é, a gente não tem que fazer nada a não ser crer no Senhor Jesus Cristo, confessar Ele os nossos pecados, entregarmos a nossa vida a Jesus como o único, suficiente Salvador da nossa vida. E isto é suficiente, amados. Isto é suficiente. Romanos 3,24 diz: sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 11,6 diz que se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse assim, a graça não seria graça. Efésios 4,7 diz: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Dom de Cristo. A salvação é obra de Deus, amados. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Nós precisamos entender isso e passar para as pessoas isso aí fora. Porque às vezes, irmão, não é essa mensagem que está sendo passada lá fora. Às vezes a mensagem está sendo passada lá fora e para a pessoa ser salva, ela tem que se tornar um religioso extremo. Tem que guardar um bocado de normas, de regras religiosas. Não pode violar nenhuma dessas regras. Porque se violar qualquer dessas regras, vai para o inferno. Isso não é a salvação verdadeira, irmãos. Meus irmãos, o homem é salvo pela graça mediante a fé. O verso 9 diz: não de obras para que ninguém se glorie, né? Porque pela graça sois salvo mediante a fé. Estão perigosa de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A nossa fé não pode estar focada em nós mesmos. Não é em nós. A salvação não depende de nós, a salvação depende de Cristo. Cristo, amados, não pode estar focado nas nossas obras, nos nossos méritos, nas nossas obras de justiça. Não pode estar focada, mas na prática de usos e costumes, mas unicamente em Jesus Cristo, no seu sacrifício, na obra de Cristo. E esta obra de Cristo, amado, ela foi eficaz, ela é eficaz. Não precisa de outra coisa. O problema todo é que tipo de fé as pessoas estão tendo. Que tipo de fé estão se falando, se pregando que as pessoas têm que ter para que elas sejam salvas. Porque a Bíblia é bem clara, amados. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, nem de obra para que ninguém se glorie. Fé em Cristo é suficiente. Fé em Cristo. Creio de todo o coração que se nós confessarmos nosso pecado a Cristo, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados, nos purificar de toda a injustiça. Creio que o sangue de Cristo, amados, derramado na cruz, tem poder para nos lavar, nos remir de todos os nossos pecados. Um resgate foi feito naquela cruz, amados. Um pagamento foi feito, foi um alto preço. Um alto preço foi pago ali. E foi pago a quem? Jesus pagou a Deus Pai. A nossa redenção, o nosso resgate. Então nós precisamos mostrar às pessoas, amadas, que elas precisam primeiramente reconhecer os seus pecados, segundo crer no Senhor Jesus Cristo, reconhecer que elas não podem salvar elas mesmas,
reconhecer que é através unicamente da graça, que é um favor imerecido, e que essa graça está sobre Cristo Jesus, que elas precisam crer de verdade, elas precisam confessar de verdade, elas precisam entregar suas vidas de verdade a Cristo, que é o único que pode trazer salvação para essas pessoas. Porque muitas vezes a gente diz, vamos para a igreja, e a pessoa pensa que a salvação, amém, tem que vir para a igreja, é bom para ouvir a pregação do Evangelho. Se for uma igreja que está pregando o Evangelho da forma verdadeira. Mas se não for uma igreja que está pregando o Evangelho do jeito certo, amados, e se essas pessoas vincular a salvação à denominação, achar que pelos simples fatos de elas estar vindo para a igreja significa que elas estão salvas. Romanos 10, 8, 10 diz, porém que diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Meu irmão, isso aqui é a palavra de Deus. Tem crente aí que não aceita isso não, nem mais só isso aqui é a palavra de Deus. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. A boca fala que o coração está cheio. No momento que a pessoa confessa Jesus com a boca, é porque o coração dela já foi regenerado. No momento que ela confessa, ela diz, Senhor, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, eu não posso salvar a mim mesmo, eu sou um miserável pecador, eu estava indo para o inferno, mas hoje, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, hoje eu Te confesso como meu Salvador. Meu irmão, todos que fizerem isso de verdade no coração serão salvos. Se com o teu coração creres, se você crer de todo o teu coração, você será salvo. E essa fé, amados, ela é dada por Deus. A fé é um dom de Deus, amados, né? A fé é um dom de Deus. Por isso que Efésios 2:1 diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Graça, fé, salvação é dom de Deus. É Deus que dá esse dom. Essa fé salvadora, essa fé de acreditar, de crer, de não duvidar que Jesus Cristo é capaz de salvar, que o que Ele fez na cruz é suficiente. Essa fé salvadora, mas é dom de Deus. Por isso Filipenses 1:29 diz assim, porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, não somente de creres nele. Foi concedido a graça de padecer, não somente de creres. A fé faz parte da graça de Deus. É Deus que concede ao homem. É Deus que dá ao homem. Por isso, irmão, a gente prega o Evangelho. Nós temos poder de colocar fé no coração das pessoas? Não, o Evangelho é o poder de Deus. Mas mesmo o Evangelho sendo o poder de Deus, meu irmão, eu digo uma coisa, se o Espírito Santo não convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, ninguém mais vai conseguir. Porque isso é obra do Espírito Santo. Porque foi isso que Jesus prometeu, amados. E é isso que a palavra de Deus mostra. Em Atos 13:48 diz, os gentios ouvindo isto regozijavam-se e glorificavam ao Senhor, e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Título 1 diz Paulo, servo de Deus e apóstolo Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, pelo conhecimento da verdade. 2 Pedro 1:1 diz, Simão Pedro, servo
e apóstolos de Jesus Cristo, aos que conosco, veja, ao que conosco obtiveram, e alguma linguagem diz, receberam a fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, prestem atenção no que Pedro diz, amados. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram, outras diz, receberam, alcançaram a fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Por isso, irmãos, a salvação é graça de Deus pura. Até a fé é um dom de Deus. Muitos não aceitam isso. Por isso Efésios 2:8 diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Mesmo o apóstolo Paulo dizendo que a fé vem através do ouvir a pregação da palavra de Cristo, ele mostra que é Deus que abre o entendimento do homem para compreender a pregação do Evangelho e ter essa fé. Como ele fez lá em Lídia, Atos 16:14, onde diz certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Nós pregamos a palavra, nós pregamos essa palavra da graça, nós pregamos essa palavra da salvação, mas quem vai abrir o coração, o entendimento, a mente, para que a pessoa possa compreender, entender e aceitar, é Deus, irmãos. Nós vamos pregar, a Bíblia manda ir e por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Nós temos que fazer isso, mas nós temos que entender algo, que precisa Deus abrir o entendimento das pessoas que nós estamos pregando. Por isso precisamos orar, amados. A oração deve anteceder até a pregação. A gente tem que orar, Senhor, abre o coração das pessoas. Abre o entendimento do meu esposo, Senhor. Abre o coração dele. Abre o coração do meu filho, para que eu possa pregar a palavra, essa palavra ser eficaz na vida dele, na vida dela. João 16, 8, 9, João capítulo 16, verso 8, 9, o Senhor diz sobre o Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O verso 9 diz do pecado, porque não creis em mim. Então, amados, o Espírito Santo é que convence o homem do pecado. O pecado aqui, eu já disse, está no singular. O pecado aqui indica que é um pecado específico. Que pecado é esse, pastor? Incredulidade. Jesus disse o pecado porque não creis em mim. Quem vai convencer o incrédulo que ele é um pecador? Que ele precisa de Jesus. O Espírito Santo, amados. É obra do Espírito Santo convencer o homem do pecado, para que esse homem venha se converter a Cristo. E homem, que eu estou dizendo aqui, não é só homem, humanidade, homem, mulher, criança, todos os seres humanos. Eu estava certa vez assistindo, amados, no Facebook, um pastor, adventista, um homem muito culto, inteligente, estudioso, arqueólogo, e ele estava ensinando métodos de como fazer para convencer um ateu a crer na Bíblia e a crer em Deus. Meu Deus do céu, não é possível um negócio desse. Convencer um ateu, métodos para convencer um ateu. E ali, mas eu fiz um comentário. Eu fiz um comentário dentro da palavra de Deus.
dizendo que ninguém tem o poder de convencer um incrédulo, nem um ateu, a respeito das coisas de Deus. Só o Espírito de Deus tem este poder. Só o Espírito de Deus tem esse poder, amados. Só o Espírito de Deus tem o poder de converter aquele teu familiar incrédulo, duro, que você pega e muitas vezes ele fica rindo de você, fica muitas vezes fazendo chacota, muitas vezes fica até zombando. Só o Espírito Santo tem poder, amado, de convencer esta pessoa para que ela se chegue a Deus. Porque, pastor, o que o apóstolo Paulo deixa isso bem claro, mas em 1 Coríntios 2,14, ele diz que ora, o homem natural aqui é o homem que não é convertido. O homem natural aqui é o homem que não tem o Espírito de Deus. O homem natural aqui é o homem que não foi regenerado. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É loucura, amados. Quando a gente fala para essas pessoas que Jesus Cristo veio salvar a humanidade dos seus pecados e da condenação eterna, muitas pessoas ficam rindo. Muitas pessoas dizem: que negócio de inferno, eu não acredito lá nisso, rapaz. Eu acredito lá nisso, de um Deus que veio para este mundo se fazer em carne, morrer crucificado e que ressuscitou. Ele ressuscitou. Meus irmãos, eu gosto de vez em quando de comentar nas redes sociais algumas coisas, principalmente no YouTube, porque eu sei que outras pessoas também veem. E umas semanas atrás, eu estava vendo uma pessoa falando da história de um fisiculturista famoso, de um camarada que era youtuber, ficou muito rico, tomou muita droga, muita anabolizante, corpo monstruoso, colocou o canal no YouTube, começou a ter muita visualização, começou a ganhar muito dinheiro, começou a ganhar dinheiro vendendo produtos, vendendo coisas, o homem ficou milionário. Começou a usar drogas, começou a se prostituir, teve várias mulheres. E um certo dia estava na casa dele, uma dessas mulheres deu um ataque fulminante e ele morreu. E ali muitas pessoas contando: está com Deus, está com o papai no céu agora. E alguns dizendo, não é brincadeira não, mas alguns dizendo, esse homem foi um grande exemplo. Um grande exemplo. Conquistou muita coisa desse mundo. Carro, riqueza, muitas mulheres. E eu coloquei aquele texto de Jesus Cristo diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Meus irmãos, foi um bocado de gente pegado em mim. Quem disse que Jesus disse isso? Disse. Aí coloquei os textos bíblicos, coloquei lá. As pessoas disseram: você acredita em Papai Noel também? Que Papai Noel acredita, né? Eu disse: não, meu amigo, eu acredito no que a Bíblia fala, que é a palavra de Deus. Isso foi palavra do Senhor Jesus, não sou eu que estou falando aqui. Mas o que é que a gente vê, amados? Se o Espírito Santo, irmãos, não convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, não regenerar esse homem, não abrir a mente dele, meu irmão, é loucura as coisas de Deus para essa pessoa. Pode ser o homem mais inteligente do mundo, ele vai ler a Bíblia, ele vai conhecer um monte de coisa na Bíblia, mas ele não vai crer. Ele vai dizer: essa coisa é verdade, sabe de homem. E ele não vai crer mesmo não, amados. Por quê, pastor? Porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucuras.
isso a fé é dom de Deus, por isso a graça é dom de Deus. Porque se Deus não derramasse a graça, se Deus não derramasse a fé, quem iria ser salvo? Você ia ter esse entendimento que você tem hoje sobre Jesus Cristo. Você iria querer estar hoje aqui, nesse culto aqui hoje. Você iria abrir mão do que você abriu para estar servindo a Cristo. Como você abriu e hoje está aqui. Escolheu a melhor parte, o melhor lugar. Enquanto muitos estão aí perdidos aí nas suas farras, nas suas festas, nas suas orgias, bebedices, drogas, prostituição, achando que isso é liberdade, escravo da bebida, escravo do adultério, escravo da prostituição, não consegue deixar de beber, não consegue deixar de usar droga, e acha que isso é liberdade. A liberdade está em Cristo Jesus. A salvação é obra da graça de Deus, amado. É Deus que salva o homem. E não tem nada do homem se gloriar. Não tem nada, amados. Não tem nada da gente se gloriar da gente, mas gloriar a Cristo. A esse sim, damos toda honra, toda glória e todo louvor. Terceiro lugar, amados. E essa graça não se limita à salvação no momento em que cremos em Jesus. Ela nos capacita a realizarmos boas obras. Amém? Ela nos capacita a realizarmos boas obras. Essa graça não se limita à salvação no momento em que cremos em Jesus. Ela nos capacita a realizarmos boas obras, né? Até as boas obras que nós crentes vamos fazer, né? Nós só vamos fazer porque Deus nos capacitou para que nós venhamos a realizar. E isso está no verso 10, né? Eu vou ler o verso todo, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele. O que é feitura dele? Criação de Deus. Aleluia. Criação de Deus, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Meus irmãos, a graça não se limitou apenas à salvação no momento que nós cremos em Jesus, ela nos capacitou a nós realizarmos boas obras. O crente verdadeiro, meu irmão, o crente genuíno, inevitável, ele vai ter boas obras. Ele vai fazer boas obras. Foi o que o Tiago pregou aqui domingo passado lá em Tiago. A fé sem obra, ela é morta, é inoperante, ela é uma fé falsa, ela não salva. A fé não vem só, a fé vem, mas ela traz obras. Não é que você está sendo salvo pelas obras, você está sendo salvo no momento que você creu, né? As boas obras não podem gerar a salvação vem antes das boas obras. Primeiro vem a salvação, depois as boas obras. As boas obras não são a causa da salvação, mas nós vamos realizar boas obras porque somos salvos. Nós somos regenerados, fomos criados em Cristo Jesus. Fomos criados, amados, fomos regenerados, gerados de novo, através do poder de Deus, através do poder do Espírito Santo. Fomos feitura dele, criado em Cristo Jesus. Houve uma regeneração. É como se tivesse havido uma nova criação. E essa nova criação foi preparada, amados, para que nós andássemos nelas. Nós andássemos nelas.
Como Tito 3,5 diz. Louvado seja o nome do Senhor. As obras não é a causa, mas a evidência. O salvo vai produzir boas obras, porque ele foi criado para isso. Ele foi criado para isso. Mas, pastor, e aquelas pessoas que dizem que são salvas, que creem no Senhor Jesus Cristo, que creem na graça e vivem na prática da perversidade, na prática da imoralidade, na prática, do pecado? Meus irmãos, a Bíblia é bem clara sobre isso. Houve um novo nascimento, irmãos. Fomos criados em Cristo Jesus para boas obras, amados, para que nós andássemos nelas. Do mesmo jeito que é o falso evangelho, o legalismo religioso, que é aquele que o crente tem que guardar toda a lei mosaica e outra lei de denominação da igreja, existe também, irmãos, o evangelho maldito do liberalismo teológico, no qual lá em Gálatas fala dos libertinos. Os libertinos eram os falsos mestres que diziam: já que a salvação é pela graça, então agora nós vamos viver na prática da imoralidade, do pecado. Está tudo certo. Não está certo não, amados. Essa graça aqui, amados, é uma graça que ela transforma. Ela é uma graça, é um dom de Deus, mediante a fé. Mas essa graça, amados, ela vai trazer novo nascimento, regeneração. O homem vai se tornar uma nova criatura. Antes o camarada era perverso, era mau, vivia traindo a esposa, vivia batendo na esposa, a mulher tratando o marido mal, traindo o marido, desonrando o marido, os filhos desonrando os pais, vivia na prática da imundícia. No momento que há uma verdadeira regeneração, mas no momento que essa pessoa realmente é alcançada pela graça de Deus, há uma transformação, amados. E o que é que essa pessoa vai fazer, irmãos? Ela vai fazer boas obras. Boas obras para com Deus e para com o seu próximo. Para com Deus e para com o seu próximo. Eu estou encerrando, amados. Mas boas obras, amados, nós precisamos entender que não tem nada a ver, muitas vezes, com leis cerimoniais, como algumas pessoas falam aí. Não tem nada a ver com deixar de comer determinados alimentos, deixar de vestir coisas, determinado tipo de roupa. Se vai usar uma calça comprida, se não vai. Se pode usar uma maquiagem, se não pode. Se pode usar um brinco e não pode. Isso não tem nada a ver com boas obras que a Bíblia fala, não, amado. As boas obras que Tiago mostra, as boas obras é um ato de misericórdia e bondade para com o meu irmão. Está lá, mas em Tiago 2, do 14 ao 26. Boas obras é aquilo que eu faço de bom para o meu próximo, sem esperar nada de volta. Isso é boas obras. Eu faço sabendo que aquela pessoa não tem condição de retribuir. As boas obras aprovadas por Deus é essa. Eu vou fazer, eu vou ajudar fulano de tal, porque acho que o ano já me ajudou. Isso não é boas obras, amados. Essa obra vai ser queimada no tribunal de Cristo no Bênção. Isso é palha, isso é feno. Vai ser queimada. Vai ser reprovada. Então, boas obras, amados, essa requer, sem muitas vezes a gente fazer as coisas sem querer reconhecimento humano. Sem querer reconhecimento humano. Porque a pessoa vai fazer por amor a Deus e por amor ao irmão. Isso é boas obras. Por amor a Deus e por amor ao meu irmão. Não preciso tocar trombeta diante dos homens.
quanto mais eu fizer em secreto, melhor é. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto mais fizer em secreto, melhor é. Glória a Deus. Independentemente para quem nós vamos fazer essas obras. Em troca de reconhecimento ou em troca de alguma recompensa. Não. Fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As boas obras não são para salvação, não é para salvação. Obras nas Escrituras não são causa da salvação, mas o fruto da salvação. É o fruto, é a evidência. Como você pode dizer que você tem uma fé verdadeira em Cristo, que você creu na graça de Cristo, você vai alcançar pela graça de Cristo, se você não tem boas obras? Tiago diz: mostra a tua fé sem as obras, eu mostrarei as minhas obras, mostrarei a minha fé através das minhas obras. A fé é invisível, amados. Só quem consegue sondar o coração bom, saber que realmente ele creu em Deus. Que ele creu em Deus é Deus. Mas as pessoas vão ver que realmente essa fé nossa é verdadeira através de obras. E não é que nós vamos fazer essas obras para as pessoas verem, não. Não é que nós vamos fazer para trocar trombeta, para todo mundo ficar sabendo, né? Eita, a igreja está fazendo uma ação social lá, chama na TV, mostra na televisão. Olha, a igreja aí, a igreja fazendo, está vendo? Está ajudando os pobres, está fazendo boas obras. Meu irmão, não é isso que Cristo quer, não, amados. Não é isso que Cristo quer, não. A igreja tem que fazer secreto, amados, cada um de nós, porque nós somos feitura de Deus para boas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a salvação, amados, a salvação, ela é obra da graça de Deus. Tem o amor, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus. Foi graça pura na nossa vida. E até as obras que nós vamos realizar, nós só vamos fazer porque nós somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras. Ele preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Então, igreja do Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor seja dada ao nosso Deus. Salvação, obra exclusiva de Deus. Obra exclusiva de Deus. O que você tem que fazer no momento que você conhece a verdadeira doutrina da salvação? Você precisa pregar essa doutrina para as outras pessoas. E até pessoas, amadas, que muitas vezes estão dentro de outras igrejas. Porque nem todas as igrejas estão ensinando da maneira correta. E, para tristeza nossa, amados, tem muitas pessoas que estão dentro de muitas igrejas que elas ainda não entenderam sobre o plano de salvação. Que elas não entenderam ainda o que Cristo realmente fez por elas. De que Cristo veio livrar elas? Que tipo de salvação Jesus veio trazer? Porque tem muitas pessoas, amadas, em muitas igrejas aí grandes, cheias, que estão indo a Cristo por uma falsa proposta, dizendo: vem a Jesus, Ele vai resolver todos os teus problemas e curar você de todas as enfermidades. Mas o apóstolo Paulo diz: fiel é a palavra e digna de aceitação, que Cristo veio salvar pecadores, dos quais eu sou principal. Cristo veio salvar pecadores. Pregue a palavra dessas pessoas. Pregue a palavra. Pastor, as pessoas são tão duras. Pregue e ore. Deixe Deus trabalhar no coração da pessoa. Espere o tempo de Deus. Espere o tempo de Deus para dar semente debaixo da terra.
Talvez a semente já esteja germinando e você não está vendo. Talvez já esteja criando ali algo que você não tem percebido. O Espírito Santo já está trabalhando ali no coração. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé, queridos. Em nome de vocês. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Tem que orar certo.